Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar o conteúdo da terceira semana do PET, volume 7, né? E nessa semana a gente vai trabalhar um pouco com áreas de figuras planas, ok? Então, eu tenho aqui o PET na semana 3, e aí vamos lá. Então, aqui, o objetivo das atividades dessa semana é resolver problemas de cálculo de medida de área de figuras que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas, né? Então, se eu tenho uma figura, por exemplo, igual essa figura da letra A aqui, né, para calcular a área dela é um pouquinho complicada, né? Mas a gente vai usar os conceitos que a gente já conhece, que são as áreas de figuras conhecidas, como, por exemplo, um quadrado, né? Como que a gente calcula a área de um quadrado? Então, a área de um quadrado, a área de um retângulo, né? Lembrando que o quadrado também é um retângulo. E outra figura que a gente conhece, sabe calcular a área também é triângulos, né? Então, do triângulo aqui a gente precisa de uma altura, né? Vou pegar aqui um em verde, vou traçar aqui a altura. E aí, a área do quadrado, então como a gente calcula? Se o quadrado ele tem lado L, né? Então a área vai ser igual a lado vezes lado, né? Que é lado ao quadrado. A área do retângulo, se ele tem dimensões B e H, né? Então a área do retângulo a gente calcula como base vezes a altura, né? E do triângulo a gente tem uma base e a altura do triângulo, né? Então a área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Então essas são as formas que a gente calcular a área de dessas três figuras, né? E aí, então, por exemplo, qual que é o objetivo, né, dessa semana? Se eu tenho uma figura igual essa figura A, a gente vai tentar é, completar essa figura de modo a obter ou um quadrado, ou um retângulo, ou um triângulo, né? Porque essas figuras a gente consegue calcular essa área. Então, por exemplo, aqui na figura A, a gente notar que esse, esse semicírculo aqui, ele é exatamente idêntico a esse, né? Ou seja, eu posso pegar esse semicírculo aqui e completar essa figura, né? Ou seja, eu tiro esse pedacinho aqui, né? E coloco ele aqui, para completar certinho. E aí eu tenho aqui, eu tampei esse buraco. E além disso, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode pensar o seguinte, ó, aqui está faltando, eu tenho um triângulo, né? Ou seja, metade da área desses quadradinhos. Então eu posso também pegar esse pedacinho aqui, cortar ele e colocar ele aqui. Então, ou seja, tiro esse aqui e aí eu completei esse pedacinho. E aí com isso a gente consegue calcular essa área. Por quê? Porque agora essa figura, calcular a área dessa figura A é o mesmo que eu calcular a área desse retângulo, né? Essa figura que completou, né? Esse retângulo em laranja, e mais esse retângulo pequenininho que sobrou aqui, né? Ou seja, desse retângulo maior, eu tenho aqui 3 de altura e 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então eu tenho aqui 6, opa, eu tenho 6 de comprimento
3 de largura. E esse pequenininho eu tenho 1 de largura e 2 de altura, né? Ou seja, a área desse retângulo maior aqui vai ser 3 vezes 6, que dá 18. A área desse retângulo menor é 2 por 1, ou seja, 2 vezes 1, que dá 2. E aí, então, a área total, basta eu somar essas áreas. Vai dar 20 unidades de área, ok? Então, o objetivo é esse, a gente pegar essa figura e completando, né? Completando alguns pedacinhos para a gente tentar encontrar uma figura que a gente já conhece, né? E aí os outros, a ideia é a mesma, né? Se a gente pensar aqui no B, esse pedacinho aqui, eu posso completar ele aqui, né? E aí a gente vai trabalhar aqui também com essas pontas para a gente tentar eliminar essas pontas de modo a obter um retângulo, um quadrado ou um triângulo, ok? Então a ideia é essa. Aí tem algumas atividades para vocês responderem, né? Qual o primeiro passo para resolver o problema? Determine uma maneira de obter quantidades inteiras de unidades de área na malha, né? E assim por diante, né? Vocês vão respondendo essas perguntas. A número 2, também a ideia é a mesma. Será que as figuras em cinza têm a mesma área das figuras A, B e C, respectivamente? Ou seja, são equivalentes? Monte estratégias, tente formar quadrados com as peças para fazer essa verificação. Então, por exemplo, essa figura A, novamente, eu posso pensar no seguinte, né? Eu tenho aqui um quadrado de 2 por 2, né? Então, esse quadrado 2 por 2 eu posso colocar ele aqui, né? Então, quadrado 2 por 2, né? Eles são equivalentes. Repare agora que eu tenho aqui um triângulo, né? Ou seja, metade de um quadrado 2 por 2. Então, eu vou pegar metade de um quadrado 2 por 2 aqui, bem em cima desse quadrado, né? E agora, eu posso pegar essa outra pontinha aqui, também é metade de um quadrado 2 por 2, que vai completar esse pedacinho aqui, ok? Completou. E aí, o que que sobra? Eu tenho ainda um outro quadrado aqui 2 por 2, que eu posso completar aqui embaixo, né? Ou aqui em cima, tanto faz. 2 por 2. E aí sobrou esse pedacinho mais claro aqui, que eu posso pensar no seguinte. Eu posso pensar aqui, ó, eu tenho aqui metade de um quadrado 2 por 2, que eu posso colocar ele aqui. E eu tenho aqui uma outra metade de um quadrado de 2 por 2, né? E outra metade, então eu posso completar essa metade aqui, que é metade de um quadrado 2 por 2. Ou seja, eu peguei essa figura, né, essa primeira figura aqui em cima, e fui desmembrando ela, né? Fui separando ela em quadrados e triângulos, de modo que eu consegui formar com elas um quadrado maior aqui de lado 4, né? Aqui a gente tem um quadrado de lado 4. Ou seja, a gente pode falar então que a área dessas duas figuras aqui são iguais, né? Elas são equivalentes, ou seja, tem a mesma medida, ok? E aqui nas outras figuras a ideia é a mesma, né? Aqui, por exemplo, na B, a gente pegar esse pedaço aqui, a gente consegue completar essa falha aqui, né? Eu consigo completar essa falha aqui, e aí eu vou obter um quadrado de lado 4 por 4 também, né? Que é o mesmo, que é a figura que eu tenho aqui, né? E aí tem mais alguns exercícios para vocês, né? Como eu já disse, a ideia é essa, a gente ir completando, né? Pegando alguns pedacinhos aqui, completando para tentar obter sempre uma figura que a gente sabe calcular a área, ok? Então,
Por hoje é só, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa semana a todos, bons estudos.